Olá, comunidade Pro, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Procast da série 49, rumo aos 50, hoje para falar em segurança em condomínio. Para compor esse painel, está aqui comigo a Denise, especialista em segurança e que vai dar uma palhinha muito boa para vocês, Marcos Lacerda, gerente de sucesso da Proteste, e José Fernandes, que é o ouvido da Proteste nas ruas, é a pessoa que ouve o que os síndicos clamam para a gente de produtos. Então, primeiro, Denise, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Queria que você se apresentasse, me conta um pouquinho da tua trajetória, como é que apareceu essa veia da segurança na tua vida? Olha, a veia da segurança, ela veio, por incrível que pareça, ela veio um perigo que me atingiu. Eu fui assaltada na minha casa. E eu fiquei totalmente, assim, eu trabalhava completamente numa função completamente diferente. Eu sempre fui gestora da qualidade, da ISO. Eu sempre trabalhei com ISO 9000. E eu dava muito treinamento. E um dos requisitos da norma é a eficácia de treinamento. E quando eu fui assaltada na minha própria casa, quando eu fui convidada por uma empresa para vir trabalhar no Rio, e eu fui assaltada na minha casa, aquele pavor. E eu olhava para aquele profissional e falava, gente, não é possível. Eu não me sinto segura na minha própria casa. O que eu tenho que fazer? Eu comecei a me especializar, isso em 2005. Eu comecei a me especializar, e aí eu fui convidada a abrir um representante do Inmetro me convidou para abrir uma empresa de treinamento, pela eficácia de treinamento que eu tinha na época, que ele auditava a ABNT e ele viu que os treinamentos, eu deixava ele sempre ir lá auditar a ABNT na empresa que eu trabalhava. E ele me convidou e eu falei, olha, eu quero fazer uma especialização em condomínios. Eu quero dar treinamento, isso em 2005, eu quero dar treinamento para profissional de condomínio porque eu não me sinto segura na minha própria casa. E eu comecei a me especializar, me apaixonei, abri a minha própria empresa e estou até hoje, desde 2005. Que maravilha, que experiência. Maravilha depois do assalto. Eu imagino que o assalto sempre é uma experiência traumática, né? E imagino também que a gente tenha enfrentado diversas modificações nesse cenário nos últimos anos, principalmente depois da pandemia que a gente teve aqui, né? Que teve o reflexo com o advento das entregas. Me fala um pouquinho, o que o cliente na rua hoje fala, José, de segurança? Qual é o principal anseio deles e onde é que você acha que um treinamento de segurança pode melhorar a vida do síndico? A gente percebe muito alguns síndicos, eles questionarem, né, muitas das vezes a falta de preparo dos porteiros, né? Uhum. E às vezes também a falta de conscientização dos moradores nesse sentido, né? É um dos questionamentos que muitos síndicos falam. E é um grande desafio para eles, né? Trazer essa realidade para dentro do condomínio deles. A conscientização dos moradores, né? E o porteiro poder ter esse controle, né? Essa gestão da portaria com mais eficiência, né? Ela contou que o problema dela aconteceu dentro da casa dela, dentro do ambiente onde ela mora, por uma falta de cuidado, capricho ou zelo do porteiro, talvez, né? Sim. Quer dizer, esse é o grande desafio do síndico no momento atual, né? E eu acredito que esse é o que a gente mais escuta, né? Dentro dessa realidade condominial. Que é o preparo. Exatamente. Mas desses condomínios, quantos já fizeram algum tipo de treinamento de segurança? Quando a gente vai perguntar a respeito disso, você vê que não tem esse cuidado, não tem esse zelo. Eles simplesmente jogam o profissional lá dentro. Exatamente. Falam basicamente o que deve ser feito e aí nem repassam para esse profissional as regras que eles devem seguir. Eu, quando falo no meu treinamento, quantos anos vocês estão aqui? 25 anos, 40 anos, 30 anos, a maioria é assim. E o que acontece? Quem aqui já leu o regulamento interno do condomínio? Ninguém conhece. Então, como que ele vai cobrar uma regra se ele não tem nem conhecimento? Exato. Você já foi treinado? Nunca. Primeira vez. Essa mentalidade hoje, ela está mudando, tá? Porque o bom profissional hoje, um profissional bom, um porteiro diferenciado, ele busca conhecimento, tá? Ele às vezes até cobra o síndico.
por isso. Eu já tive porteiros que foram fazer treinamento comigo que ele mesmo estava pagando por esse treinamento. Importante isso, certo? Eu acho que... Pode falar. Não, é assim, interessante isso, Ana, que às vezes o funcionário tem essa visão do risco. Sim. E às vezes o condomínio ainda não percebeu. Porque o bom profissional hoje em dia, qual a diferença de um bom profissional e um funcionário ruim? Né? Não vamos falar ruim, um funcionário comum, um diferenciado e um comum. O diferenciado é que ele entende a importância do seu trabalho, o pleno conhecimento das suas funções. Ele sabe do risco. Ele entende esse risco. Ele busca conhecimento. Por que ele busca conhecimento? Para ele ter controle. Exato. Muitas vezes ele tem que tomar uma decisão sozinho. E o que vocês acham que é um funcionário comum? É aquele que vai no automático. E, na sua percepção, isso é uma minoria, né? O quê? Ou é esse funcionário bom que busca isso? Ou já está numa crescente? Olha, eu vejo que está numa crescente. Legal. Está numa crescente, porque aquele funcionário antigamente, que ele está ali, ele sabe, a violência está muito grande. Acelerou, né? O acesso... Hoje em dia, os assaltos são crimes de oportunidade. Os assaltantes, em vez de usar o armamento pesado, eles usam inteligência, buscam informações em redes sociais e entram facilmente no condomínio. Exatamente. Hoje não se pula mais o muro. Não. Ele se entra pela porta de entrada. Não. Eu sempre ele falei registrado, o seguinte, ele é... Hoje esse é o grande desafio, um dos grandes desafios. Exatamente. Hoje não tem... O perigo hoje, ele não... Ele vai ser automaticamente assim, eles entram tranquilamente no condomínio, não arromba mais. O perigo não arromba mais. Exatamente isso. Agora, Denise, assim, você uma vez me falou que a segurança no condomínio ela é construída em cima de 3 pilares. Sim. Me conta um pouquinho desses tais 3 pilares. Os 3 pilares fundamentais para se ter segurança no condomínio. A sinergia de procedimentos bem definidos, que eu sugiro que o síndico escrevam essas regras, aprovem em assembleia, levem multa, coloque multa nesses procedimentos. É um manual de segurança que a gente chama. Perfeito. Esse manual é só para o colaborador ou é para todos? Para todos. Toda a para comunidade. todos. A sinergia dos 3 pilares, que são procedimentos bem definidos, treinamento e tecnologia. Perfeito. Sem esses 3, o procedimento... E eles têm que estar alinhados todos os dias. Tem que ter consistência. Não adianta só implantar, treinar o funcionário. Hoje eu vou mandar lá para Proteste um funcionário para ser treinado. Demora 3 anos e nunca mais tem uma reciclagem. E um ponto importante que vale a gente ressaltar aqui, né, até para o morador que nos assiste, o Denise, é que não pode haver a flexibilização da regra. Não. Porque havendo a flexibilização da regra, você aumenta o risco. Né? Gera a oportunidade. Exatamente. Que é o que pode acontecer em alguns condomínios. Todo profissional ele tem que trabalhar padronizado. Isso. O atendimento tem que ser padronizado. Por isso que eu falo, existe alguma coisa que você pode abrir uma exceção? O funcionário pode ter intimidade com o morador? Não. Não é bom. Por que não é bom? Porque ele tendo intimidade com esse morador, ele acaba, às vezes, abrindo a exceção para conhecer, de passar por cima do processo. Exatamente. Aquela frase, é rapidinho, eu conheço ele. Ele é legal, ele me ajuda. Aí começa por aí a emoção, né? A emoção do morador junto ao porteiro provoca essa flexibilidade da regra, que gera a oportunidade do crime acontecer, porque não se sabe quem é a pessoa que está entrando. Né? Do que você falou todo dia é 24 horas. Exatamente. Todo dia é 24 horas. E é interessante que tem processos, treinamentos, só que se troca colaborador, se troca síndico, e tem condomínio novo, então isso tem que ser algo que escreveu e tem que ser cumprido. Por isso a importância do procedimento de segurança. Sim. Agora, o profissional chega, já está lá. O profissional, antes dele
ir para a portaria, ele precisa passar por um treinamento externo, um pré-requisito de contratação. Seria muito bacana. Uma dica para o síndico. Exatamente. Uma dica para o síndico: procure um profissional que já tem esse pré-requisito, ou encomende. Ou antes de colocar ele na portaria, envie ele para um treinamento externo. Perfeito. Agora, sim, vamos ver, assim, porque tem muito síndico que às vezes conversa comigo, que fala assim, eu não tenho dinheiro para investir em segurança. É óbvio que se você tiver uma verba infinita, você vai montar um sistema de segurança muito melhor. Sim. Mas, assim, com procedimento e treinamento já é suficiente para você implementar algumas medidas? Precisa também um monitoramento. Uma câmera. Sim. Aí entra a tecnologia para ajudar. Porque precisa dos 3 pilares. Lembram dos 3 pilares? A gente precisa de equipamento, a gente precisa de procedimento e a gente precisa de treinamento. Infelizmente, hoje em dia, o crime ele está muito bem planejado. Isso. É muito difícil um profissional hoje, se ele não for muito bem preparado. Por exemplo, hoje em dia com a inteligência artificial, eu ligo para você com a minha aparência, como num vídeo, eu ligo para o porteiro, você é síndico do seu, um exemplo, você é síndico do seu condomínio, você liga para o telefone do seu porteiro, que eles conseguem isso, eu já tive casos sobre isso, é a sua imagem, a sua voz, e viro para ele e falo assim, ô José, você abre, um primo meu está deixando aí, vai entrar aí, está com a minha chave, ele vai entrar no meu apartamento. Olha como isso é sério. Se o porteiro não tiver regras, como que ele vai conseguir segurar? Exatamente. Porque ele não pode, isso a gente ensina muito no treinamento, ele não pode receber uma informação vindo de fora. E como que ele faz isso? Isso tudo é explicado lá no treinamento. E quando se Por isso que as regras são importantes. Perfeito. Tá, aí deixa eu te perguntar, só um instantinho. Sim, já, claro. Porque essa questão do treinamento é instigante, né? Então a gente tem um treinamento específico para o porteiro. Sim. E tem também normas específicas para o síndico, Sim. para os moradores, porque são uma mentoria, sim. Uma mentoria diferente, interessante. Por que eu ia comentar, né? Que às vezes também tem a questão da regra, ela é importante, né? Mas às vezes tem a exceção. E muitos moradores também... Não vamos falar de exceções, que exceções não podem ter. Exatamente, não podem ter, que é aí que gera o grande problema. Não, mas é só uma exceção. A exceção é a oportunidade. É uma exceção aqui, não, mas é porque isso é uma conscientização que o morador precisa ter. Nem quebrar a regra e nem há exceção. Porque quando ele faz isso, ele gera problema para ele. Mas sabe por que o morador ele não fica engajado na segurança? Porque ele acha que regra é burocracia. Perfeito. Bom, mas aí também tem um papel importante para o síndico, apoiado na sua administradora, de fazer um trabalho de conscientização da comunidade. E sabe como... Divulgação, manuais. E sabe quando ele começa... Ele só fica mesmo achando que a segurança é importante quando acontece algo com ele. Ou no condomínio. Esse é o problema. É o grande problema da conscientização do morador. Ele só passa a ser importante na hora que algo aconteça. Então, o que a gente tem que fazer? Conscientizar esse morador que não precisa acontecer alguma coisa. Porque se acontecer alguma coisa é muito ruim. Perfeito. Eu acho que o grande problema da segurança, eu acho que de um certo jeito é o morador, porque é ele que poderia estar fiscalizando mais. Porque Sim. Coitado do síndico, né? Às vezes ele está ali, vira as costas, tem uma força maior que são os condôminos, né, os moradores, tendo uma gerência em cima do porteiro, tentando quebrar essas regras. Então essa conscientização, a partir do momento que tem as regras, teria que ser constante. Eu acho que é o que o Aldo falou, pegar, de uma certa forma, fazer divulgação de forma maciça, ou seja, constante. Por exemplo, eu ficaria, se eu fosse síndica hoje de um condomínio, eu ia querer
regras muito bem definidas, Perfeito. funcionários sendo treinados de 6 em 6 meses. Por quê? Porque na hora que o problema acontece, eles vão em cima do síndico. Exatamente. Aqui nesse condomínio não tem segurança. E muitas vezes eles mesmos que erram. Pegando o gancho do que o Marcos falou, né? Aí eu entro na questão da disciplina, que eu acho que é aí que você está falando, né? É o condomínio ter a disciplina de colocar essas regras de maneira muito bem claras para todos os moradores e para a portaria de um modo geral, de maneira disciplinar mesmo, né? Constante. Ser constante de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, não sei. Sim. Mas de maneira que fique natural. Isso também deve ser incluído no procedimento de segurança. Pronto. A periodicidade de Isso. treinamentos. Porque É isso é muito importante, porque a importante. gente fica pensando, né, que treinou uma vez e Já é está bom. resolvido o problema. Não. Tá bom. Deixa eu te perguntar, assim, na minha cabeça, eu fico imaginando que é muito frequente o tipo de desvio do procedimento é aquele que tem alguém na portaria sendo identificado, o porteiro está lá com a porta fechada, identificando a pessoa, chega o morador e quer furar o bloqueio, quer abrir a porta. Exatamente. Isso é muito comum? Muito comum. E talvez seja um dos problemas maiores. Então, isso é muito comum, ainda mais no Rio de Janeiro, que não existe, né, a estrutura, que são as clausuras e portões diferenciados. O que é clausura? Clausura é aquele portão, os 2 portões. Que você onde é fechado você abre um, e depois fecha e depois você abre o outro. que aí é Isso. um gatilho de segurança melhor. Um gatilho de segurança melhor. Existem clausuras de vários tipos. Tem uns que só passam uma pessoa, tem uns que passam mais de um, entendeu? Existe vários, depende do recurso de cada condomínio. O Rio de Janeiro, a nossa realidade, ele é um portão. 90%. Um portão. Eu sempre ensino nos treinamentos que, assim, não adianta falar que o porteiro... Eu, quando comecei a ver o que é o correto fazer na segurança, o morador aguardar essa finalização. Perfeito. O correto é isso. Não tem jeito. São fatos. Ele tem que aguardar que isso é a segurança. Mas isso acontece? Dificilmente. É muito difícil. Dificilmente. E aí eu fiquei analisando o que eu poderia fazer para evitar o pior, né? Por quê? Como eu falei para vocês, hoje 90% são crimes de oportunidade. Eles gostam da caroninha, Isso. né? Eles gostam de entrar de caroninha. Então, eles não gostam de alarde, né? De entrar com armamento pesado. Existe ainda os 10%. Mas os 90% não está sendo assim estatisticamente. O que eles fazem? Eles têm que ficar lá fora. O que eu falo para o porteiro? Aconteceu um problema sobre esse no treinamento? Aconteceu um problema de você ter que abrir? Existe, às vezes, em condomínio, 2 portões, certo? Manda essa pessoa que você está identificando para o outro portão. Está vendo uma pessoa vindo lá de fora? Está vendo um morador vindo lá? Está vendo outra pessoa? O senhor está aí com ela? Ô, dona Maria, essa pessoa está com o senhor? Então, tudo isso são técnicas que a gente usa. Abriu o portão, teve que abrir, não teve solução? Você vai lá e manda que essa pessoa retorne, que ela precisa ser identificada. A segurança já foi comprometida? Já está comprometida. Por quê? O portão externo é a barreira de segurança que precisa ter no condomínio. Perfeito. Mas não tem também a portaria interna do prédio? Se ela tivesse fechada, seria um segundo momento. Vocês lembram de uma situação? Vocês lembram de uma situação de um porteiro que teve no centro que ele faleceu quando um entregador foi entrando? Sim. Ele só faleceu porque ele deixou chegar até lá dentro. Se ele tivesse naquele momento uma postura correta, como a gente treina essas pessoas, como você deve se comportar no momento desse? Ele tem que voltar lá fora para fazer a identificação. Se ele tivesse voltado naquele momento, ele não tinha morrido. Então, assim, evidencia que treinamento é vital. É vital. Para essa função, né? E também, Marcos, o envolvimento da comunidade. Eu tenho um caso aqui que foi relatado por um condômino, né? Que ele estava chegando na casa dele, no prédio dele, e ele abriu a porta, o porteiro abriu a porta, ele entrou na porta
E atrás dele vinha chegando uma outra pessoa que ela não sabia quem era, então fechou a porta. Aí a pessoa que vinha atrás, por acaso, era uma condômina também, né? E era uma condômina. Olha como é que os assuntos se concatenam, porque aí já vai bater na NR1, porque era uma condômina que se sentiu maltratada porque o outro condômino fechou a porta e não deixou a porta aberta, né? E aí causou um problema danado, porque distratou o porteiro, distratou a condômina, enfim, causou um problema enorme por conta de uma questão de segurança. Sim. Então, como às vezes a gente, por conta da nossa vaidade, a gente quer ultrapassar os limites. E você viu também como o equipamento nessa hora ajuda? Que se tivesse uma simples biometria, esse problema ia resolver. Resolveu o assunto. Ela ia abrir a porta, ia passar tranquilamente. Cada um com o seu dedinho. Ia ser rápido. Rápido e não é caro. Então, mais uma vez, é um dos pilares. Quer dizer, aí faltou muito pilar ainda. Não, são 3 pilares. Se você tiver... Aí faltou quase todos os pilares. Né? Procedimento, tecnologia e treinamento, a coisa funciona. A gente entrou nesse tema aí dessa situação que você falou, né? A gente está comentando um pouco sobre delivery, falando delivery. Mas como é que a gente poderia amenizar essa situação cada vez mais? Porque a gente está vê um aumento, né, do delivery, né? Vê um aumento aí grandiosamente dessa parte, né, de trabalhadores que estão nesse meio. E a gente, infelizmente, né, tem visto situações, né, desse mercado também. Como é que o porteiro poderia dar algumas dicas assim? Hoje, então, para ter segurança com delivery, teria que ter o porta-volume. Tá? Não é a nossa realidade hoje em dia aqui no Rio, né? O que tem que fazer? Restringir o acesso, não deixar subir. Entendi. Colocar, igual o Outflow que tem no prédio, aqueles armários com senha, o morador vai lá, ou o morador desce, pega a encomenda. Lembra que eu falei dos crimes de oportunidade? Sim, exatamente. Então, ele está lá fora, ele está sendo visto. Imagina como que você acha como é que acontece um assalto? Primeiro, eles analisam, né? Identificam o alvo. Depois, eles vão para análise. Isso. Como é o acesso a esse condomínio? É fácil? Não, é difícil. Depois eles vão para o planejamento e depois vai para a execução. Perfeito. Então, se a análise de risco for fácil, a execução com certeza vai acontecer. Então, você tem que ir diminuindo essa possibilidade dele achar que a análise que o condomínio é fácil de entrar. Se você conseguir fazer isso... E fica imaginando, José, que também é importante, dizer, eu acho que, assim... Procedimento é a base dos teus 3 pilares, né? Porque se você não tiver procedimento, não vai adiantar nada. Não. Então, o procedimento é fundamental. Então, e tem que ser revisto constantemente. Exemplo, né? A questão do delivery, né? A gente tem uma deficiência da construção dos condomínios que não prevêem isso. Assim, se você vai receber alguma encomenda, primeiro passo, confirmar com o condomínio se ele está... Claro, e são as regras. São as regras que estão lá para construir. Isso são regras básicas. Construir no nosso mercado. Eu sempre falo para o porteiro, ele não tem autoridade de liberar acesso de ninguém. Mas, Denise, você sabe que nós estamos presentes em Copacabana há 49 anos. Né? Então, assim, e além de presente no meu negócio em Copacabana, eu sou morador de Copacabana há 65 anos, ou seja, a minha vida toda eu passei em Copacabana, então conheço cada palmo de Copacabana. O comportamento padrão do porteiro é assim, se chegar alguém na porta, ele abrir para receber a pessoa na sua mesa de trabalho. Então isso é zero chance não pode acontecer de jeito nenhum, né? A gente fez, né? A equipe fez uma simulação em 19 condomínios no Rio de Janeiro. Alguns condomínios tinham até biometria e a gente entrou em 17. Olha só. Aí tem uma pergunta minha, né? Ou seja, tem os 3 pilares. Sim. Né? Uma coisa é o ideal no processo. Qual que se investe primeiro? No 1, 2 ou 3? Os 3. Não?
E o que é a prática hoje em dia? Eu acho É o 3. É o 3. o pessoal já vai na tecnologia e esquece treinamento, Por quê? esquece O processo. maior erro do síndico é achar que a tecnologia sozinha Isso. funciona. A tecnologia, ela é um ajuda. instrumento, é uma ferramenta. Na muito verdade, importante. deve ser depois, né? Depois Ela que ajuda. você definiu. Primeiro eu farei o treinamento. Isso, é. Porque se você tiver a tecnologia só, a única coisa que ela vai te dar de retorno é a escala do problema. Você vai identificar muito mais problema. Mas aí você não tem um processo. Vai ficar ótimo, Exato. que eu vou saber quem foi que entrou, que horas entrou, Perfeitamente. o que roubou. Você escalou. mas- Você só Como escalou. também não adianta treinar e o síndico não valorizar a atitude do profissional. A segurança, para mim, é o funil. Tá? Né? Dali ele tem que fazer aquele filtro, né, corretamente, como você bem disse, e aí proceder com a... Agora, com a Denise, a abertura. gente está falando muito no pilar, no treinamento. Me conta um pouquinho, como é que funciona o teu treinamento de portaria? Olha, a gente tem a parte de... esse treinamento, quando eu comecei a fazer esse treinamento, era um treinamento que eu comecei a ver que ele era muito teórico, como todos, né? E eu falei, não. E aí eu treinava esse profissional e aí eu senti que passava assim pouco tempo, ele já estava relaxando. Falei, não. Eu trabalhei com eficácia de treinamento. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu preciso mudar a visão desse profissional. E como que eu vou mudar a visão desse profissional? É fazer com que ele entenda a importância do seu trabalho e ele sabe a importância e os riscos que ele está correndo com a própria vida. Para você ter uma noção, no início do meu treinamento, eu boto ele numa cadeira, e finge que ele está dirigindo um ônibus. Mando ele fechar os olhos todos. Vamos dirigir um ônibus. E aí eu viro para ele e falo assim, você está muito lento, corta, corta. E ele bate esse ônibus. E aí como é que ele faz? Ele é a primeira pessoa que vai morrer, pode ser? Ele próprio. Então a gente mexe muito com o emocional dessa pessoa. A gente já começa a mexer com o emocional. Quando ele entende a importância com várias técnicas que a gente usa, aí que a gente vai entrar no quesito segurança mesmo. Então, quando ele sai dali, ele está totalmente preparado. Ele está... Tanto que, assim, alguns comentários que eu tenho, assim, eu nunca vi isso. Por quê? Porque ele toma um choque, né? Porque, às vezes, quando você está vendo um treinamento muito teórico, ele fica assim, que ele acha o quê? Que ele já sabe. Ele quer chegar ao final do treinamento. Ele já sabe. Muitos estão cansados, muitos vão depois do expediente. Como é que você faz essa pessoa ficar motivada? Então, eu acho que o diferencial do meu treinamento, Aldo, ele é assim, é motivar, deixar ele motivado a querer fazer direito. Legal. E tendo a consciência da responsabilidade que ele exerce. Que não é pouca. Não é pouca, assim, tanto com o patrimônio que ele protege, quanto com ele mesmo, né? Isso. Porque ele pode ser vítima dessa violência. Exatamente. Principal é ele. A gente tem que focar isso nele. E uma coisa que eu consegui uma vez, que eu falei, gente, eu fiquei muito feliz, que foi a vez que eu falei, nossa, meu treinamento realmente funcionou. Que um virou pra mim e falou, professora, você já viu aquele filme Prova de Elite, né? Tropa de Elite? Isso. Eu já... Se não aguenta, pede pra sair. Eu falei, bravo, bravo, é isso, exatamente isso. Então ele entendeu realmente a responsabilidade dele. A função que ele exerce, o quanto que ele é responsável. Porque quando eu chego na Ele precisa ser teoria, responsável. ele já sabe o que fazer. É. Até a gente chegar na teoria, ele já sabe o que fazer. E não precisa de muito tempo, tá? Sim. Não adianta ficar 15 horas com esse profissional. Quando falar assim pro síndico assim, o meu treinamento tem 15, 20 horas. Eles não aguentam isso tudo. Tem que ser rápido e assertivo. É consciência e técnica. E Perfeito. técnica. Exatamente. Perfeito. E diz uma coisa, quando você faz o treinamento é porque foi uma solicitação do síndico. Sim. E ele também pede ajuda para escrever os procedimentos, Sim. para colocar Sim. no regimento interno, por exemplo. Sim. Ele pede orientação disso Sim. também. A gente faz junto com eles. Mas de nada adianta eu treinar um elemento só da equipe, né? Não adianta Tem que nada. treinar a equipe toda. Ótima pergunta. Por quê? A segurança,
até mesmo para você entrar no condomínio, gera um problema de segurança. Por quê? Qual o problema da segurança? É informação, sigilo. Isso. Um dos módulos do nosso treinamento é o sigilo profissional. Se o faxineiro, que às vezes o síndico fala, não vou mandar o faxineiro, o que tem a ver o faxineiro, né, o cara de serviços gerais, fazer o treinamento? Se ele passar as informações do condomínio, já comprometeu a segurança. Sim. Tem que ser todos. Todos têm que trabalhar junto. De entendimento da responsabilidade que a importância da informação foi... com consciência da comunidade. Exato. Assim, eu lembro que assim, na década de 80, que eu me interessava bastante por publicidade, havia empresas nos Estados Unidos que eram especialistas em coleta e estudar o lixo das pessoas. Sim. Para descobrir os hábitos. Com o advento dos deliveries hoje em dia, José, sim, tem uma outra especialidade, que é coletar o lixo para identificar as etiquetas dos deliveries. Né? Porque com a etiqueta do delivery eu sei o seu nome, eu sei o seu endereço. Perfeito. E eu posso, no porteiro, procurar uma brecha na segurança. Isso é importante que foi falado. Porque daí você já tem a informação de dentro do condomínio. Sim. E aí você já passa para o porteiro uma certa segurança. Né? De maneira que, se eu chego falando o nome de alguém, você já transmite para ele uma mensagem. Essa pessoa ou é daqui, então e ela conhece, ou seja, exatamente. E aí, aí tem que ser uma coisa bem trabalhada emocionalmente na mente desse. Então, se ele não estiver bem estruturado, tanto mentalmente como de técnica, ele vai permitir essa pessoa. Então, os módulos do treinamento, conforme você perguntou, a gente fala muito sobre a importância do trabalho, né? Ele precisa ter essa visão da importância do trabalho. A gente entra também com uma parte de apresentação pessoal e comportamental, que é extremamente importante, porque ele precisa, mesmo assim, se o morador exige que ele vai lá, não quer que ele siga as regras, ele tem que saber como ele se comportar, como falar. Então a gente explica passo a passo como ele deve agir nesse momento. Legal. Né? A gente fala sobre os 8 requisitos primordiais para ser um bom profissional. Por quê? A gente trabalha a cabeça desse profissional para ele ser bom profissional. Sim. Não é só para fazer aquela atividade, é para ser ele bom profissional. Então, existem vários requisitos. Como trabalhar em equipe. A parte de apresentação pessoal e comportamental, eu já falei. Como trabalhar em equipe. A responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Falamos sobre o autoconhecimento, a comunicação, como que deve ser a comunicação interna dentro dos condomínios. Legal. Imagina com essa quantidade de delivery hoje em dia, quantidade de coisa, como que deve ser essa comunicação? A gente fala sobre isso. Como trabalhar em equipe. E a gente vai falando, e aí a gente entra. Depois que a gente trabalhou a cabeça desse profissional, aí sim a gente entra no modo segurança. Legal. Quando ele chega no modo segurança, ele está totalmente preparado para escutar. Porque ele precisa estar preparado para escutar. Você desperta o gatilho dele, né? Você dá um gatilho ali emocional para chamar a atenção dele e conscientizá-lo da importância dele naquele E aí, quando ele entende isso, aí eu entro no módulo de segurança. Aí a gente vai falar sobre segurança e como ele deve agir. Maravilha. Agora deixa eu te perguntar, assim, curiosidade, porque o ambiente de empregados em condomínio, ele ainda é um ambiente predominantemente masculino. Como é que estão as mulheres disso? Muito. Porque assim, eu fico apenas com a impressão de que as mulheres são mais zelosas nesse Elas ficam mais na recepção, né? Porque os condomínios que tem muito assim, a portaria, né? A guarita e a recepção, elas estão muito na recepção. Eu vejo elas muito na recepção. Na guarita, mas já tem também na guarita. E elas estão substituindo muito eles na hora do almoço. Quer dizer que, assim, os homens são figura em extinção, então, daqui a pouquinho. Né? Eu falo que hoje em dia não existe mais aquele padrão do profissional de portaria. Tá? Não tem mais aquele padrão. Eu já tive pessoas que são advogado, corretor de imóvel, treinando para ser profissional de portaria. Legal. Deve ser um upgrade da função, né? Porque, assim, principalmente esses condomínios aqui da região da Barra da Tijuca,
você tem essa função quase que como um concierge do condomínio, né? O advogado que eu tive, ele era porteiro-chefe, morava no condomínio, e ele optou para ser o porteiro-chefe. Isso é E ele resolveu fazer faculdade. Isso e ele gosta de trabalhar lá. Essa consciência toda que a gente está falando, né, até para uma pessoa que já tem uma certa instrução, ela tem uma aptidão melhor, né, nesse sentido, né, de prática. Porque hoje em dia você falar assim, aquele porteiro que era analfabeto, né, até tem, mas hoje em dia trabalhar com esses golpes hoje em dia é muito difícil. Por quê? A comunicação é extremamente importante para a segurança. Como que a comunicação é repassada? Isso. Ela é extremamente importante. Tanto que eu tenho um módulo do treinamento falando sobre comunicação. Legal. Instruindo de como falar. Porque um erro na comunicação pode cair um problema no teu colo. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que chegou um oficial de justiça, entregou uma ordem judicial para um porteiro e falou para ele assim: eu preciso que você, a partir de hoje, a dona Maria de tal não pode mais subir no condomínio. Não pode subir mais no meu apartamento. Está proibido. O porteiro, dentro da gaveta. Passou um tempo. A dona Maria tinha outro porteiro sentado, né, na portaria. E chegou a dona Maria, pegou a chave, um flash, subiu, entrou e pegou o que ela quis. O porteiro que estava na portaria foi preso. Caramba. Que situação. Por quê? Falha na comunicação. Ele descumpriu uma ordem judicial. Olha a importância disso. Então não dá mais. Com repercussões para o condomínio, né? Porque Exatamente. ele é preposto no condomínio, então essa responsabilidade recai sobre o condomínio. E aí você vê, né? Todo esse tripé que você falou, né? Esses 3 pilares bem elaborados, funcionando bem, que é o ensejo da nossa conversa aqui, isso vai trazer uma harmonia legal para o condomínio, né? De certa forma. Porque daí você vai ver o condomínio. Eu até costumo dizer que um condomínio bem organizado, bem estruturado, nas visitas que eu vou aos clientes, ele tende a ser valorizado o imóvel daquele. Sim. Então, você tem um condomínio com essa estrutura, né? com essa sinergia de procedimento, treinamento e tecnologia, você tem uma harmonia legal com o condomínio. Que aí você entra na comunicação, entra em toda essa linha que a gente está conversando aqui, né? Que eu acho que é importante isso, né? E é bom que as pessoas tenham essa consciência. Exatamente. Né? E outra coisa para o síndico, né, gente? Tira uma carga, uma responsabilidade em cima dele. Exato. Então eu sempre falo assim para o síndico: cara, se ele foi treinar, mas ele vai treinar, não. Tem que retreinar. Por quê? Tira essa carga. Porque eu estou investindo. Acontecer pode do acontecer, risco, é do risco. Mas você não se precaver, aí você está... Olha que coisa boa. Olha, eu invisto em tecnologia, eu invisto em treinamento. Aconteceu porque foi o risco. Agora, eu fiz tudo dentro do que eu faço. É maravilhoso para o síndico. A mim, o que fazer, eu fiz. Eu fiz. E como o José falou, isso, no final das contas, isso não é um custo, isso é um investimento. É um investimento. Porque ele retorna na valorização do seu imóvel. Um ponto importante que ela falou do treinamento, que eu achei muito, ensiná-lo a ele falar com o condomínio em situações. É a parte comportamental. É bacana isso, porque... ele tem que aprender. Até a forma como ele levanta, até a forma como ele se comporta, a forma como ele fica em pé, visual. Até isso a gente ensina. Legal. É o linguística pura. E outro ponto que você falou, condomínio da Barra. Eu observo que muitos condomínios da Barra têm um módulo de segurança um pouco melhor do que outros prédios. Porte, né, no caso, né? Estrutura, eu acho que a própria estrutura física, como ele nasceu, facilita. Exatamente, porque eles foram concebidos já numa outra realidade, já com esses problemas em vista. Então, vamos comparar empreendimentos da Barra da Tijuca com Tijuca e Copacabana. Os empreendimentos de Tijuca e Copacabana foram construídos numa época que isso não era relevante. Aí são mais importantes os treinamentos nesses condomínios. Sim, porque eles têm equipamento e talvez eles não tenham treinamento. Exatamente. Exato. Esse é muito importante. Esse é o ponto. Gente, olha só, infelizmente o nosso tempo está terminando. Foi um barato esse bate-papo aqui com a Denise sobre
sobre segurança. Então, Denise, dá suas últimas considerações aqui pra gente. Olha, em primeiro lugar, agradeço, adorei participar desse podcast aqui com vocês. A gente já teve um treinamento em Copacabana que foi um sucesso. Tivemos alguns relatos de síndico, depoimentos de síndico que adoraram, que participaram, que é muito importante. O síndico participar. Estou convidando, o síndico a participar desse treinamento. Eles adoraram. Por quê? Ele fica consciente daquilo que está sendo dado. Ele aprende muita coisa também. Né? E a gente vai ter um novo treinamento lá vai ser na Tijuca, eu acho, em maio e junho. Muito bom. Tá bom? Tá bom, aguardo vocês, Então, infelizmente a gente terminou. Queria aqui agradecer a presença da Denise. Lembrando que a gente vai ter mais treinamentos em maio e junho. Agradecer também a presença do Marcos e do José, que enriqueceram muito o nosso debate. Legal. Está chegando ao fim mais um Procast da série 49 rumo aos 50, Segurança e Condomínio. Te vejo no próximo. Gostou do papo? Então, clica no like e compartilha essa informação com alguém que esteja precisando. Não deixa de se inscrever no canal e siga a gente nas nossas redes sociais.